Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Bom dia! Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana letiva com vocês, ao vivo, direto dos estúdios do canal Educação. E ó, coisa nova, novidade, módulo 2 está iniciando. E aí, pessoal de Santo Antônio de Lisboa, não é isso? Quem mais está online? Essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo IPTV das escolas matriculadas, tá bom? E para o YouTube, tá? Então, caso você tenha algum problema no IPTV, você pode acompanhar pelo YouTube. Caso você não possa ter ido para a escola hoje, você pode acompanhar também pelo YouTube, não precisa perder a aula. Olha aí que legal, tá bom? Pessoal, atenção, atenção, atenção. Estamos iniciando o módulo 2, tá? Então, a gente já meio que concluiu o módulo 1, teve as avaliações, tá bom? Teve entrega de projeto interdisciplinar 1, e agora a gente vai iniciar um novo projeto de aprendizagem, tá? Então, eu, tio Assis, vocês já me conhecem lá do módulo 1, tá? Eu estava com vocês na disciplina Educação Tecnológica e Midiática, no módulo 1, mas agora o módulo 1 acabou, viu, Maria Cauane, tá? Antes de você chegar, estava falando sobre isso aqui, ó. O módulo 1 finalizou semana passada, tá? E a gente está iniciando agora o módulo 2. A minha carinha, o horário, parece, né? Então, vocês já me conhecem, só que eu estava em uma outra disciplina. Agora, a gente vai conversar nesse horário de 7h30 até as 9h, tá? Sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, certo? É um tema parecido, tá? Vocês vão entregar um produto final que nem vocês fizeram lá no projeto de interdisciplinar 1, vocês entregaram, né? Lembra lá que esse trabalho, o projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, era um trabalho importante para a avaliação de vocês, para vocês receberem um certificado quando terminarem um curso. É uma avaliação, tá bom? No projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, a gente também vai ter essa ideia de vocês escreverem um trabalho, tá? Então, como a gente está começando hoje, eu não vou chegar já apontando como vai ser essa escrita, até porque eu estou vendo que tem muita gente que ainda não está online, tá? Mas eu já vou soltar aqui uma deixa, tá? É um pouquinho diferente do projeto interdisciplinar 1, porque no projeto interdisciplinar 1, a gente tinha uma vertente, um foco, certo? Que eram os processos científicos, tá? Então, era focado muito nesse método científico, na investigação científica. E aí era por isso que a gente pedia para vocês pesquisarem, para vocês informarem, porque esse era o objetivo que vocês desenvolvessem esse olhar de investigação, de vocês pesquisarem, de vocês irem atrás das fontes, certo? E não esperarem que as respostas elas caiam do céu, porque elas não caem, tá? Então, o objetivo primeiro que vocês estavam lá com o professor, acredito que foi com o professor Jorge Augusto, ele ensinou vários métodos para vocês, colocou alguns temas, alguns métodos que eu vou trazer aqui também, tá? Só que os temas das nossas aulas agora do projeto interdisciplinar 2 não tem mais esse teor de investigação científica, até porque vocês já aprenderam um pouquinho sobre essa investigação científica, sobre pesquisar, sobre como confiar nas fontes que eu estou lendo, tá? Agora, a gente está iniciando o módulo 2, a gente vai para o segundo projeto de aprendizagem, que é o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Então, se você está aí com o caderninho e a caneta aberto, tá? Você vai anotar o seguinte: projeto de aprendizagem interdisciplinar 2 é igual a processos criativos. Então, a gente vai conversar com vocês sobre essa ideia da criatividade. Mas em que aspecto da criatividade? Da inovação, de criar um produto novo? Ou no aspecto da criatividade para solucionar problemas que a gente investigou lá no primeiro módulo? Tá? Então, quando vocês entregaram um trabalho de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, tá? O que vocês fizeram? Vocês fizeram uma pesquisa sobre a realidade
local. E espera-se que vocês tenham observado as vantagens, a riqueza, os valores, mas também as potencialidades que estão escurecidas, que vocês, poxa, que poderia investir. Eu escutava, gente, eu estava também em o projeto de aprendizagem interdisciplinar em outra turma, tá? Não estava com vocês, tá? E eu ouvia isso dos alunos, tá? Eles traziam isso no chat, tá? O que eles traziam? Professor, aqui poderia ser muito mais ter muito mais investimento, poderia utilizar muito mais essas áreas, falta investimento, falta... Então, esse olhar, tá, de enxergar um problema, uma oportunidade e que não está acontecendo, é que a gente vai tentar desenvolver com vocês nesse módulo, tá? Que é justamente essa ideia da criação ou da criatividade. Como podemos ser criativos no nosso ambiente social, né? A gente começa a nossa aula de hoje falando sobre essa ideia mesmo da sociedade, sobre quem é essa sociedade, sobre quem somos nós dentro da nossa sociedade. E aí, claro, a gente tem a vertente do trabalho, tá? O trabalho ele é importante para o convívio social e a gente vai discutir um pouco isso na aula de hoje. Tá bom? Lembrando que a gente está com uma carga horária um pouco diferente, tá? Do usual. Então, lá no primeiro módulo, a gente tinha 60 minutos de aula, tá? Agora a gente está com 45 minutos de aula, só que temos atividades, tá? Não significa dizer que vocês vão ficar com essa carga horária reduzida. Não, vocês vão praticar, só que vocês vão levar essa atividade para casa. Beleza? Agora sim tô vendo essas turmas chegando. Assunção do Piauí, bom dia. São Luís, bom dia. São João da Canabrava, bom dia. Pessoal de Santo Antônio, mais uma vez, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Coloca aqui para mim no chat que eu quero saber. Só deram bom dia e saíram, eu quero ver esse chat movimentado, certo? Vocês já entenderam que a gente está no módulo 2, tá? Porque a cara do tio Assis vocês já conhecem. Eu quero saber, eu quero que vocês entendam. A participação do chat de vocês é fundamental para que essa aula funcione, certo? Lembrando, não é o tio Assis que está falando aqui sozinho, é cá e lá. A aula ela funciona na forma de construtiva, certo? Para que ela seja, de fato, produtiva, eu preciso entender a realidade de vocês. E só vocês podem me informar a realidade de vocês. Ok? Obrigado, pessoal de São Luís do Piauí. Certo? Então, ó, para quem está chegando agora, eu vou repetir só mais uma vez, tá? Mas é claro que ao longo das aulas vocês vão entendendo isso. Estamos iniciando o módulo 2, certo? Estamos iniciando o módulo 2. O tio Assis, ele vai ser professor de... Ele sou eu, né, gente? Eu estarei com vocês na disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, tá? Vocês vão entregar um projeto final, um relatório final, assim como no projeto 1, mas ele é um pouquinho diferente do projeto 1. Em que aspecto, professor? Lá no projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, ele tinha uma visão. Qual era essa visão? Investigação científica. E aí, o que era o grande propósito? Fazer vocês aprenderem a investigar, a pesquisarem, a encontrar fontes e traduzir isso em texto. Certo? Ter uma visão crítica. Como eu posso confiar numa fonte, como é que eu posso confiar em uma publicação na internet? Como é que eu posso saber se isso pode ou não ser uma fake news? Tá? Então a gente acaba trabalhando tudo isso. Se ainda ficou dúvida, não tem problema, porque a gente ainda está no curso técnico, tá? O curso técnico ainda não acabou. Esse é o objetivo. Então, se isso que eu estou falando para vocês, que, eita, professor, eu entreguei o trabalho, mas eu acho que eu não me sinto confortável ainda em buscar fontes. Eu acho que eu ainda não sei se eu consigo de fato e saber que uma fonte de fato é confiável. Como é que eu posso desenvolver isso? Agora, no projeto de aprendizagem 2, a gente vai
terminar de consolidar isso, tá? A hora de errar, de fato, é agora no curso, quando você pode consultar, perguntar, pode perguntar para mim, pode perguntar para os outros professores aqui do canal Educação, pode perguntar para o professor mediador que está acompanhando você aí na tua rotina, no teu dia, no teu lado, ok? E agora, professor, no projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, qual vai ser o foco? O foco vai ser os processos criativos, tá? E aí a gente vai sim ter aula para discutir o que é criatividade, para discutir aí a importância dessa criatividade, mas um fato é, ela é criativa em que aspecto? Tá? Ele é criativo no aspecto de solucionar problemas que vocês investigaram lá no projeto interdisciplinar 1. Vocês fizeram retrato da realidade local. Não foi isso que vocês fizeram? Não era esse o tema geral do trabalho de vocês? Um retrato da realidade local, painel socioeconômico, um retrato da realidade local, socioeconômico. Era para vocês terem falado sobre isso, tá? E aí o que que acontece? Agora que vocês conhecem a sociedade local, a realidade local, vocês já viram as vantagens e as desvantagens de cada um. Agora é o momento da gente falar assim, como é que eu posso melhorar tudo isso, tá? Quem sou eu, Marcos Ricardo, dentro da minha realidade, dentro da minha sociedade? Hoje a gente vai começar a conversar com vocês sobre esse projeto, tá? Sobre os temas pertinentes a esse projeto. E tá relacionado a isso, tá aqui, ó. O mundo do trabalho é a nossa primeira aula, tá? Para a gente discutir esse ser humano como um ser social, tá? Porque sim, nós vivemos em sociedade. A gente vai discutir esse termo, o que é uma sociedade, no aspecto biológico, no aspecto humano, tá? E a importância do trabalho para essa sociedade, certo? Então, essa é a nossa primeira aula do módulo 2, tá? Comenta aí pra mim que eu quero saber, vocês não estão me dando feedback, tá? O áudio foi ótimo, obrigado pelo áudio. Como é que foi a entrega do trabalho de aprendizagem interdisciplinar 1? Todo mundo já entregou direitinho, o prazo era até semana atrasada, né? Ou semana passada para eles, tá? E aí, meu povo, vocês entregaram direitinho, tiveram dificuldade, acharam fácil, acharam difícil fazer essa entrega, fazer essa escrita? Sim, entregou, Maria Cauane. Achou difícil, achou fácil escrever esse trabalho? Comenta aí pra mim que eu quero saber, tá? Se achou difícil, não tem problema, pode dizer, faz parte aqui justamente desse processo, a gente está aprendendo ali, ó, mais ou menos. Realmente não é uma tarefa 100% fácil, é um trabalho, ele é uma estrutura nova para vocês, tá? Esse tipo de trabalho, tá? Passa a ser um desafio, tá? Mas a gente aprende muito com ele. E quando vocês terminarem o curso técnico, vocês vão ver que todas essas atividades, essas pesquisas que vocês fazem, essa construção textual que você faz, vai enriquecer muito o processo de você como um profissional, como o grande Chiavenato traz, né, que é um grande gestor de pessoas, né, o grande autor de livros em gestão de pessoas, ele fala, né, como vocês serão talentos nas futuras empresas que vocês irão trabalhar, tá? Porque Chiavenato, ele diz que, sabe o que é talento? Ele diz que é uma pessoa competente. E uma pessoa competente é uma pessoa que tem conhecimento, que tem habilidade, ou seja, sabe fazer, que tem atitude proativa, que tem capacidade de julgamento, ou seja, tem pensamento crítico, certo? E é isso que a gente espera desenvolver com vocês, tá bom? Obrigado pelo feedback, Maria Cauane. Bora nós, bora lá Michele, bora lá Marcos Ricardo, bora lá pessoal de Assunção, de São João da Canabrava, de São Luís, de Santo Antônio. Vamos nós, queridos. Nossa aula de hoje, o objeto do conhecimento, ou conteúdo, é o mundo do trabalho, tá? O objetivo é conceituar trabalho, propriamente dito, tá? Não no aspecto da física, tá bom? Mas no aspecto social, tá? O que que é trabalho para a sociedade, tá bom? Então eu vou até deixar marcadinho aqui para vocês, cadê a canetinha? Então, ó, porque no conceito da sociologia, né? O conceito social,
Tá? Por que eu estou chamando a atenção para vocês sobre isso? Porque se vocês estiverem assistindo a aula lá no segundo ano, ou no primeiro, ou talvez no terceiro ano, com o professor lá, Caio Breno, né? Eu não sei quem é o outro professor de física aqui do canal, tá? Tô lembrando, agora, nesse exato momento, tô me lembrando do professor Caio Breno, tá? E aí o professor Caio Breno, vai falar com vocês sobre trabalho, tá? Mas aí vai ser um aspecto, tá, de energia, de produção, de produção de energia, tá, de conversão de energia, enfim. Não é esse aspecto. A gente quer saber o conceito social de trabalho. Por que a gente precisa trabalhar, tá? Quando eu comecei lá no módulo 1, eu fiz uma pergunta para vocês. Pode me colocar um pouquinho na tela, Yara? Eu comecei e fiz uma pergunta para vocês. Que foi a pergunta? Por que é que você se inscreveu no curso técnico de administração? Alguns de vocês já me responderam no primeiro dia de aula. Ah, professor, para conseguir uma vaga melhor no mercado de trabalho. Ah, professor, porque eu já vi uma prima minha fazendo e foi interessante, porque eu gosto do tema, certo? Ou por que não, professor? Tinha uma vaga aberta lá, tava todo mundo se inscrevendo, eu me inscrevi também, tá? Acontece, viu? Gente fazendo isso. Mas vocês estão ingressando no curso técnico para se capacitar profissionalmente, para justamente entrar, exercer essa profissão, esse mercado de trabalho. Hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre esse conceito de trabalho dentro do aspecto social, tá? Só falando mais um pouquinho do nosso objetivo e refletir a importância do trabalho na construção da vida em sociedade. Essa é a grande ideia. Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade e o trabalho faz parte dessa nossa conexão entre nós, tá? Outras formas, tá, de relações sociais podem ser importantes para a nossa construção social além do trabalho, tá? A família, a religiosidade, a espiritualidade, a amizade, enfim, tá? Muitas outras coisas podem associar, mas o trabalho ele molda muito a nossa sociedade e esse vai ser o nosso teor, essa nossa visão, tá? Na nossa aula a gente não só vai conversar e discutir de modo de conhecimento, mas nós vamos praticar exercícios também. O senhor Marcos Ricardo está comentando aqui, deixa eu ler o chat dele, tá? Marcos Ricardo, da cidade de Assunção do Piauí, tá dizendo o seguinte, ele achou, perguntei para vocês se acharam fácil ou difícil. Pode me colocar na tela também, Yara? Se achou fácil ou difícil executar a atividade do projeto de aprendizagem interdisciplinar, né? Aí o Marcos está respondendo assim, eu achei mediano, tá? Então tava fácil, mas também não tava difícil. A parte mais difícil foi a pesquisa, realmente, tá? De resto, foi de boa, pronto. Marcos, a gente esperava sim que vocês tivessem dificuldade, tá, nesse processo de pesquisar. É algo relativamente novo, tá? Normalmente na escola, né, primeiro até principalmente no ensino fundamental, boa parte das pesquisas que vocês fazem às vezes ficam ali limitado aos livros didáticos que vocês têm, tá? E dependendo do trabalho, a gente até já pede no ensino fundamental algum trabalho de pesquisar para pesquisar por fora, algum outro trabalho, mas muitas vezes a gente já meio que direciona, certo? Qual trabalho, qual pesquisa. Agora a gente deixou os negócios um pouquinho mais abertos, né? Então você pode buscar em muitas fontes, né? Quando a gente ganha muita fonte, você fica assim, eita, e agora para onde é que eu vou, né? É uma parte difícil, de fato, tá? Algumas pessoas podem também ter sentido dificuldade na escrita, tá? Porque realmente, tá? Se você não tem o hábito de escrever, se você não tem o hábito de estruturar, tudo bem que muitos de vocês assistem às aulas de redação, praticam as redações, você vai ter um pouco de dificuldade, tá? Quem ler mais, quem escreve mais, nessa parte da escrita, de fato, provavelmente não teve tanta dificuldade, tá? Então, para estimular vocês também a continuarem lendo, continuarem escrevendo, tá? Ao longo do nosso projeto de aprendizagem, eu vou de vez em quando fazer algumas sugestões de livros. E, gente, sempre que eu trago um livro como sugestão para vocês, eu procuro trazer livros com leituras menos densa,
tá? Porque a gente tem livros de leitura densa, que são esses livros mais acadêmicos, tá? São livros mais teóricos, então eles são mais densos, a leitura dela não é para ser uma leitura tranquila, para sentar ali na varanda de casa, debaixo de uma árvore, lendo o livro. A maioria dos livros que eu trago é para estimular a leitura mesmo, certo? São leituras mais tranquilas, são curtos de se ler, que promovem justamente uma conexão direta com os temas trabalhados durante a aula, tá? Eu acho que são válidos vocês tentarem buscar fazer essas leituras sim, tá? E alguns leitores aqui ávidos, que eu sei que tem muitos alunos aqui que gostam de ler, ó, vão ler numa sentada, tá? E aí isso é importante, tá? Que vocês de fato façam essa leitura, tá? Porque isso desenvolve um pouquinho também essa habilidade aí da parte da escrita. Quanto mais a gente se acostumar a ler, melhor também para a gente escrever. A gente ganha vocabulário, tá? A gente se acostuma mais com a ordenação das palavras, tá? Com a norma culta de escrita, certo? Beleza? Pois bora lá falar um pouco mais sobre esse trabalho. Galera, trabalho, tá? Ele pode ser definido por diversos sociólogos, tá? Eu trouxe aqui uma dessas vertentes, que é o do sociólogo Karl Marx, né? Famoso, tá? O senhor Karl Marx, ele vai falar o seguinte: Karl Marx, ele vai definir trabalho como uma atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento, tá? Me lembra até um pouco da parte da física, né? Eu sou um pouco da ciência, eu sou um pouco não, eu sou das ciências da natureza, tá? Então eu tenho esse olhar um pouco mais científico para a conversa, tá? Essa capacidade de exercer força também está ali dentro da física. E o senhor Karl Marx, ele faz justamente essa menção, essa visualização. Tá? Essa força física, tá? Não precisa necessariamente ser uma força brutal, né? De pegar uma enxada e cavar um buraco ou de roçar a nossa roça, tá? Pode ser isso? Sim, isso também é trabalho, tá? É um trabalho braçal. Mas trabalhos intelectuais também são trabalhos, também são forças de trabalho, tá? Quem estuda muito, e eu sei da realidade de vocês, meus queridos estudantes que estão no curso técnico concomitante ao ensino médio. Então, vocês estão assistindo a aula de ensino médio, de biologia, de português, de história, de sociologia. Aí, quando termina essas aulas, aí vão lá estudar as aulas do curso técnico. Então, para vocês, o rojão é pesado. Vocês cansam. Tá? A gente sabe, a gente como professor, a gente sabe dessa realidade de vocês. Tá? Por isso, muitas vezes, a gente tenta mudar o teor. Às vezes, a gente está aqui numa aula bem quadradinha, toda formalzinha, porque, às vezes, o termo técnico ele é muito importante. Mas, às vezes, a gente relaxa um pouquinho, certo? Por quê? Porque a gente precisa desse diálogo com vocês e a gente entende a realidade de vocês. Estudar cansa. É um trabalho intelectual, tá? Mas também é um trabalho. Então, eu quero que vocês entendam que o trabalho é toda essa forma, tá? De gastar energia, tá? De exercer uma força. Seja essa força física ou mental, tá? Porque tem muita gente que acha que... Ah, mas tu só estuda, tá? A gente escuta muito isso, tá? Eu escuto muito isso de alunos de curso superior, né? Que dedicam-se, né? Que tem, o privilégio, tá? De serem apenas estudantes, tá? Mas ainda assim, mesmo quando a pessoa é apenas um estudante, não é só apenas um estudante. É um estudante. É muito forte essa palavra. Cansa, trabalha. Existem pessoas que são ali que ainda tem que se virar ainda. Além de trabalhar, além de estudar, ainda tem que ocupar o trabalho. E eu escuto também isso de alguns alunos aí do ensino médio também, que já estão aí se inserindo no mercado de trabalho, tá? Que tentam arranjar aí alguma forma de lucro para auxiliar aí um pouquinho na renda familiar, certo? A gente entende um pouquinho dessa realidade também, certo? Mas bora aqui para conversar um pouco mais sobre esse trabalho.
Então temos uma imagem aqui, ó, mostrando um pouquinho, eu quis trazer essa alusão um pouquinho para vocês, sobre as diversas formas, sobre um olhar, né, da evolução, tá? E é um pouco disso, tá? O ser humano nem sempre foi o ser humano aqui, que a gente conhece, tá? Lá na nossa primeira disciplina que a gente estava junto, que foi Educação Tecnológica e Midiática, eu falei sobre tecnologia. E eu expliquei para vocês que a tecnologia não é apenas o computador e o celular, né? Que a gente, na hora que a gente fala a palavra tecnologia, a gente pensa nos produtos tecnológicos computacionais, né? Mas tecnologia, gente, é todo o processo, todo produto, toda ferramenta, toda metodologia utilizada pelo ser humano para auxiliar seus processos. Então, desde que o homem era o homem das cavernas ainda, tá? Desde que o ser humano ainda era lá um Australopithecus, né? As primeiras ferramentas surgem nos primeiros hominídeos, tá? Então, a pedra lascada, a pedra polida, as tinturas que eram utilizadas nas pinturas rupestres, todas elas eram ferramentas que auxiliavam o ser humano em algum outro momento. É claro que de lá para cá, principalmente com a espécie humana, o tal Homo sapiens, tá? Essas ferramentas cada vez foram ficando mais sofisticadas, justamente pela maior característica do ser humano. Qual é ela? A inteligência. E o que a gente faz muito com ela? A gente tem muita criatividade para inovar, criar produtos novos, melhorar contextos, enxergar problemas que a nossa sociedade tem. Galera, quando uma pessoa cria um produto novo, ele está ali enxergando na sua sociedade o quê? Os problemas sociais que ela tem e que ele pode. O que a gente pode fazer para solucionar este problema bem aqui? Certo? É aí onde a gente pode desenvolver ciência, tá? A gente desenvolve ciência para isso, tá? Então, quando alguém, um pesquisador, está dentro de um instituto científico, de pesquisa, ele está ali, ele se questiona, a primeira coisa que ele faz é isso, é criar uma pergunta, tá? Qual é o problema que ele quer enfrentar, né? Que conhecimento ele quer gerar a partir daquele problema, tá? O resultado daquilo dali pode vir a ser um produto, um protótipo para entrar no mercado de trabalho. No mercado de trabalho não, para o mercado consumidor. Tá? Então, os produtos que a gente conhece hoje, eles nasceram ainda lá dentro de uma academia, né? Na academia, não na academia de malhar, mas na academia de pesquisa científica. Tá? Então, muito do Homo sapiens é disso, é de utilizar a criatividade para inovar os seus processos. Hoje, cada vez mais, dentro desse contexto de evolução, a gente está chegando nesse carinha aqui, ó, que cada vez exerce menos essa força bruta, tá? Então, que força é essa? Física e mental. Hoje, cada vez mais, nós exercemos menos força física e utilizamos mais a nossa força mental. A mudança profissional perpassa muito sobre isso, porque a gente pode colocar uma máquina para trabalhar para a gente essa força física. E aí a gente vai perder esses trabalhadores que só exerciam forças físicas? Não. Esses trabalhadores, futuramente vocês, tá, que estão se inserindo já no mercado de trabalho, terão muito esse teor, essa visualização do que? Da solução de problemas. É isso que o mercado de trabalho quer agora e que ele vai querer cada vez mais de todos nós. Tá? Profissões que estão sumindo, desaparecendo, tantas outras já sumiram, tá? E aí novas profissões vão surgir e elas têm cada vez mais esse teor, essa visão criativa, essa visão de solução de problema. É isso que o mercado cada vez vai progredir, tá? Trabalhar, gente, no conceito geral, é primordial para a vida de cada ser humano. O ato de trabalhar permite uma posição fundamental, não apenas por permitir a manutenção financeira, mesmo assim para que a vida possa ser digna.
O trabalho estabelece uma etapa essencial da vida em cada indivíduo. Durante o passar do tempo, com a evolução das pessoas, cada ser humano desempenhou esse papel essencial até os dias de hoje. Essa imagem aqui eu quis mostrar um pouquinho desse trabalho no contexto social. Vocês já aprenderam que nós, seres humanos, somos seres sociais. E quando a gente pensa nisso aqui, a gente pode pensar lá nas aulas de biologia que vocês têm com a professora Amanda ou com o professor Tércio, tá? E aí eles vão dizer o seguinte: existem relações ecológicas, tá? Entre essas relações ecológicas nós temos a sociedade, tá? E o ser humano faz parte desses animais que vivem em sociedade. Certo? E aí ele vai dizer o seguinte, tá? No caso do ser humano, tá? Essa sociedade não o divide em castas no aspecto biológico, tá? Porque, por exemplo, nas abelhas, esse trabalho social nas abelhas, nas formigas, no cupim, por exemplo, esse trabalho social, existe para ele uma divisão de trabalho. Em que aspecto, professor? No aspecto de dizer, por exemplo, a abelha rainha ela tem uma morfologia, ela tem uma origem diferente, né, da do zangão. O desenvolvimento embrionário deles são diferentes e a função social deles também é diferente. No ser humano, o que vai dividir esse trabalho são questões sociais. Às vezes a gente tem a questão espiritual, né? Algumas sociedades aqui têm essa divisão de castas, mas é uma questão social, não uma questão biológica. O que não separa a gente é essa necessidade da nossa divisão de trabalho, que a gente vai conversar em outros momentos, em outras aulas, para a importância no contexto da construção da vida em sociedade. Certo? Para que a nossa vida seja digna, tá? Eu quero formar uma família. Quando a gente pergunta lá nas aulas de projeto de vida, como é que você se enxerga daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Professor, daqui a 20 anos eu me vejo casado, tendo filhos e tal, não sei o que. A gente pode puxar muito essa resposta. Mas e aí? Como é que vai ser essa vida, tá? Como é que você vai torná-la possível? Como é que você vai caminhar até chegar a ela, tá? O trabalho ele vai fazer parte dessa resposta, tá? Muitos de vocês vão responder a parte lúdica, né? A parte talvez de viagem. Professor, daqui a 20 anos eu me vejo tomando um vinho, olhando para a Torre Eiffel lá na França, tá? Por que não, tá? Beleza, ótimo, mas o que a gente faz para poder conseguir chegar até lá? Quais são os nossos passos para trilhar até chegar a esse caminho? Tá? Professor, eu vou ter que trabalhar muito para poder conseguir chegar lá. Ótimo, beleza. Que trabalho, certo? Para que a gente consiga ter essa vida próspera, sonhar, tornar este sonho em uma realidade. O trabalho ele faz parte desse processo, tá? E aí a gente precisa estar o tempo todo se qualificando para conseguir a inserção dentro desse mercado. Outros benefícios de trabalhar, benefícios que o trabalho pode trazer são suas variedades, como, por exemplo, a disciplina, tá? O relacionamento interpessoal com outros colegas e, é claro, sentir-se realizado profissionalmente, porque, sim, a gente sente isso bem daqui, tá? Vai ter um momento que a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre a escala de necessidades do ser humano, tá? Eu posso até trazer aqui uma pincelada para vocês, tá? Existe, eu vou botar aqui um quadrozinho à parte, necessidade do ser humano.
Senhor Maslow foi um grande teórico da psicologia, tá? E algumas décadas atrás, ele criou uma pirâmide, tá? Chamada Pirâmide de Necessidades Humanas, tá? Aí essa pirâmide, ela tem 5 níveis, certo? E cada um desses níveis, eles representam necessidades nossas. A gente começa a construir eles de baixo para cima, tá? Porque a base, né, é o fundamental para que a gente possa existir. E quando a gente chegar lá no topo, são as nossas necessidades de autorrealização, tá? Aqui embaixo, e o trabalho, ele preenche esses pré-requisitos aqui todos, tá? Por exemplo, a gente tem as necessidades básicas ou as necessidades fisiológicas. Necessidades, por exemplo, de descansar, de dormir, tá? A gente enxerga muito isso, por exemplo, na escala profissional, por exemplo, de ter folgas, de ter uma carga horária, tá? Alguns países hoje, por exemplo, a gente tem uma carga horária de trabalho inferior aos escravos, tá? Dos escravos, muito inferior. Escravo não tinha direito humano, certo? Não vou nem falar de direito trabalhista, não tinha direito humano, certo? Não tinha folga, não tinha alimentação, tá? Então a gente consegue hoje enxergar alguns trabalhos que tem hoje tem, né, muita essa investigação, né? O que é um trabalho alusivo aos trabalhos escravos, aquele trabalho sem descanso, com baixo salário, que não tem direito à alimentação. Até hoje a gente vai encontrar isso em alguns lugares, tá? Não é permitido aqui no Brasil a execução desse tipo de trabalho. Mas o trabalho fisiológico, necessidade fisiológica, ele é isso, é a necessidade de comer, de dormir, de descansar, porque a gente precisa ter, tá? Não é luxo, tá? É necessidade básica, a primeira necessidade humana que a gente tem. E no trabalho isso também é importante. Alguns países hoje já estão pensando em uma jornada de trabalho menor do que 5 dias na semana. 4 dias na semana, vocês vão ver isso muito nos noticiários, tá? Candidatos aí, não do Brasil, fora do país, tá? Trazendo essa proposta, tá? E aí eles fazem essa proposição. Algumas empresas privadas já colocam isso no mercado. De que forma, professor? Mudança de jornada de trabalho, certo? Aumenta um pouquinho a carga horária num dia, diminui no último dia, certo? Então tem uma folga um pouco mais extensa. Às vezes é bom, às vezes é ruim, enfim. A gente tem necessidades aqui, ó, no intermédio, necessidades, por exemplo, sociais. O que necessidades são essas? São aquelas necessidades ligadas, por exemplo, ao convívio social. Agora, na sala de aula que vocês estão assistindo essa aula, conta pra mim aí, se vocês não têm as suas preferências, tá? Ou se você é amigo de todo mundo, tá? Olha, quero que vocês sejam sinceros. Professor, tem o meu grupinho aqui, ó, de 5 pessoas. Não, professor, eu tenho só 3 pessoas, 3 amigos que são inseparáveis. Ou não, professor, eu sou da galera do fundão, né? Aqui, ó, todo mundo do fundão e tal. Gente boa, diversão e tal. Mesmo as pessoas que são mais extrovertidas, ou as pessoas mais comunicativas, que não precisam ser necessariamente mais extrovertida, mas tem muita gente que é muito comunicativo e fala com a escola inteira, ainda assim elas vão ter o quê? As preferências, faz parte disso. A do nosso convívio social. Galera, no mercado de trabalho, a gente vai trabalhar, em média, 8 horas por dia em uma só empresa. 1/3 do nosso dia, ou mais do que isso, a gente passa com os nossos colegas de trabalho. Teoricamente, a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com nossas próprias famílias, com as pessoas que a gente escolheu para constituir nossa família, tá? É claro que os laços de trabalho, eles são um pouco diferentes dos laços familiares, né, que são muito mais afetuosos do que os de trabalho, mas só que no trabalho ele também precisa ser afetuoso, a gente passa muito tempo. É 1/3, pelo menos 1/3 do nosso dia. Então essa construção social ali dentro é muito importante. Não é à toa que a gente precisa estudar muito o que? A chamada gestão de pessoas, que vocês terão aula aqui com o professor André Loyola. Aproveitem, porque ele é fera, galera. É nesse módulo que já tem, Yara, gestão de pessoas? Já é esse módulo 2 já, né?
Tá, mas enfim, mas explore sim o professor André Loyola, que ele vai arrasar, tá, com vocês. Vocês vão adorar, tá? Explorem muito que ele é fera, top. E aí, quando chega lá no topinho, certo? É que a gente tem, ó, essa tal da sentir-se realizado, tá? Então, só quando a gente supre necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de autoconhecimento, é que a gente chega no tal do sentir-se realizado profissionalmente. E a qualificação ela é muito importante dentro desse ponto, dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque a capacitação vai fazer com que a gente busque o diferencial. Como eu posso melhorar o meu atual trabalho? Como é que eu posso fazer melhor o que eu já faço? Certo? Porque tudo bem a gente encarar o nosso trabalho e falar assim, eu acho que eu faço um trabalho bacana, mas a gente pode melhorar. E como é que a gente pode melhorar? Certo? Ali está nesse ponto, né? Sentir-se realizado profissionalmente é quando a gente consegue perceber que a gente evoluiu, que a gente cresceu, que a gente fez diferença, certo? E que essa diferença fez diferença socialmente, pessoalmente, interna, tá? Mas socialmente também, certo? A relação entre trabalho e subsistência ou de sobrevivência era íntima e direta. Por essa razão, Marx definiu a força do trabalho como bem inalienável do ser humano. Eu não podia passar isso para outra pessoa. Todo mundo precisava trabalhar. Essa era a visão de Karl Marx. A partir dessa perspectiva, o trabalho seria bem mais importante, seria o bem mais importante do homem e aliená-lo, isto é, transferir o direito de proveito dos frutos desse trabalho para outra pessoa, seria o mesmo que alienar o direito da própria vida. Ok? Galera, trabalho é uma relação direta com a nossa sociedade. Tá aí, ó. Desde que o ser humano é o ser humano, tá? Obrigado, professora Fátima. Obrigada, empreendedorismo, tá bom? É a disciplina do professor André, que eu estava confundindo. Mas ele vai administrar essa disciplina de gestão de pessoas para vocês em breve, tá bom? Mas o trabalho, ele está aqui na nossa sociedade desde que o ser humano, é inato, para que a gente possa cumprir essa necessidade básica do ser humano, por exemplo, necessidade fisiológica de se alimentar. Olha lá, ó, o ser humano caçando o seu alimento, se protegendo, tá? Eu vou voltar aqui no nosso próximo módulo para relacionar essas duas imagens com aquelas pirâmides de Maslow que eu mostrei para vocês, com necessidade fisiológica, de segurança, porque a gente pode extrair muita coisa dessa imagem, tá bom? Como o nosso tempo estourou, tá? A gente volta em instantes no nosso segundo bloco, conversar um pouco mais sobre o mundo do trabalho com vocês.